Olá, bom dia! Terça-feira, 11 de abril de 2023, é a oitava de Páscoa. A igreja vive nesta semana a festa da ressurreição de Jesus. A gente começa agora mais um boletim de notícias ao vivo, direto de São Paulo. Veja como está a capital paulista. Agora de manhã temos imagens aí do Largo do Cambuci. A previsão para hoje é de sol, está nublado ainda, mas vai ter sol com algumas nuvens, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Agora são 9 horas e 36 minutos. Vamos aos destaques de hoje. Uma entrevista inédita com o Papa Francisco, num livro que fala sobre exorcismo, destaca a importância da oração. E hoje se completam 60 anos da encíclica do Papa João 23 sobre a paz de todos os povos. Quem vai trazer os detalhes sobre esses assuntos é Mauricéia Silva, do nosso site de notícias. Bom dia, Mauricéia. Bom dia, Elane. Hoje se comemora o 60º aniversário da publicação da encíclica Pater in Terris. Nela, o Papa João XXIII abordou os problemas do desenvolvimento e do subdesenvolvimento dos povos, de suas relações a serem conduzidas na base da justiça, da solidariedade e de uma participação de todas as nações na análise dos problemas mundiais. Em 62, no auge da crise dos mísseis em Cuba, com os Estados Unidos e União Soviética, no cenário de quase holocausto nuclear, João XXIII decidiu dirigir um apelo verdadeiro aos que tinham responsabilidade do poder. O Papa falou em francês, a língua da diplomacia internacional, e deixou o seguinte pensamento: com a mão na consciência, ouçam um grito angustiado de toda a parte da terra, das crianças, dos inocentes aos idosos, dos indivíduos às comunidades, que sobe ao céu e diz: paz. Mudando de assunto, em entrevista inédita concedida para o livro Exorcistas contra Satanás, o Papa Francisco ressaltou que o diabo sempre tenta atacar a todos e semeia discórdia mesmo na igreja, tentando colocar um contra o outro. Em outro ponto forte da entrevista, o Papa afirmou também que o diabo procura o fracasso do homem, mas não há nenhuma esperança se houver oração. Acesse nosso site e saiba mais. O endereço é noticias.cançãonova.com. Mauricéia Silva, da redação, para o Boletim de Notícias. Obrigada, Mauri. Vamos agora às manchetes dos jornais estrangeiros. O vazamento de documentos confidenciais dos Estados Unidos é destaque no noticiário de hoje. A manchete do The Guardian afirma: Estados Unidos buscam reatar laços após alegações de que Washington espionou aliados importantes. Os Estados Unidos estão tentando consertar as cercas com os principais aliados depois que documentos vazados do Pentágono alegaram que Washington estava espionando países amigos, incluindo Coreia do Sul e Israel. A divulgação do material altamente confidencial representa a pior violação de segurança nacional de Washington em muitos anos. E o vazamento dos documentos também é manchete do Washington Post, que afirma: Egito planejou secretamente fornecer foguetes para a Rússia. O presidente Abdel Fattah el-Sisi planejou em fevereiro produzir 40 mil foguetes para a Rússia e instruiu as autoridades a manter a produção e o envio em segredo para evitar problemas com o Ocidente. Comitiva brasileira viaja hoje para a China em busca de acordos comerciais. A viagem de Lula estava marcada para o final do mês de março, mas foi adiada por motivos de saúde do presidente. Vamos ao vivo para Brasília com as informações de Francisco Coelho. Bom dia, Francisco. E aí, Lula já viajou então? Já sim, bom dia para você e para todos que nos acompanham. A comitiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama saiu pouco depois das 7 da manhã do Palácio da Alvorada com destino à base aérea de Brasília. De lá, Lula vai para a China, mas antes faz uma escala em Portugal e também nos Emirados Árabes Unidos. O presidente vai se encontrar na sexta-feira com o presidente da China, Xi Jinping. A China é o principal parceiro comercial do Brasil desde 2009 e a comitiva pretende firmar pelo menos 20 novos acordos comerciais com o país asiático. A comitiva brasileira é composta pelo presidente, a primeira-dama, ministros, parlamentares e também empresários. Agora, quem não deve viajar para a China é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
o do Senado vai fazer parte da comitiva. Rodrigo Pacheco viaja com o presidente Lula. Por aqui, antes de embarcar, os dois presidentes das casas parlamentares decidiram dar uma trégua na disputa sobre a votação de medidas provisórias e hoje devem ser instaladas 4 MPs, 4 comissões para votações de medidas provisórias importantes para o governo e que devem vencer nos próximos dias. A primeira a ser votada é a que trata da nova organização da esplanada dos ministérios. Em seguida, a que cria o novo Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Francisco. Vamos agora ao destaque de economia. A cesta básica fica mais barata em 13 capitais brasileiras. De acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, as maiores quedas no custo da cesta básica ocorreram em Recife, uma queda de 4,65%, em Belo Horizonte, menos 3,72% e em Brasília, onde a cesta caiu 3,67%. As 3 capitais em que houve aumento no valor das cestas foram Porto Alegre, com alta de 0,65%, São Paulo, que aumentou 0,37%, e Belém, que teve elevação de 0,24%. Alguns dos produtos que tiveram queda foram a batata, café em pó, carne bovina de primeira e o óleo de soja. Onde a cesta ficou mais alta, os preços foram puxados pela farinha de mandioca, feijão e o pão francês. E o início da semana segue marcado por instabilidades em boa parte do país. Na região Nordeste, a chuva é mais intensa nesta terça-feira. Confira os detalhes na previsão do tempo. A chamada zona de convergência intertropical ainda influencia o clima no Nordeste do país. Pode ter temporal entre o Maranhão e o Ceará. Em São Luís, a chuva persiste até sexta-feira, máxima de 30 graus nesta terça. Vai ter chuva volumosa no norte também, no Pará e em Tocantins. Tempo firme e céu aberto em toda a região sul. As temperaturas são baixas durante a manhã e aumentam à tarde. Chuva, calor e umidade alta no centro-oeste do país. Já no sudeste, tempo firme e céu aberto em São Paulo e em todo o litoral fluminense. Mínima de 15 graus em São Paulo e em Minas Gerais, máxima de 31 no Rio Grande do Sul e em Tocantins. E neste mês, a campanha Abril Azul leva a conscientização sobre o autismo. Nossa equipe está na Associação Amigos do Autista e traz mais informações. Vamos conversar com a Aline Mestre, que já está aqui conosco. Bom dia, Aline. Bom dia, Elaine, a todos que nos acompanham. Isso mesmo, a gente está aqui na Associação Amigos do Autista, na unidade do Cambuci. Nós vamos conversar agora com a Carolina Dutra Ramos, coordenadora da unidade aqui, AMA do Cambuci. Bom dia, Carolina. Por que é importante a gente falar sobre o autismo neste mês? Bom dia. É muito importante para a gente despertar o interesse das pessoas conhecerem mais o autismo, compreenderem mais o que é o autismo, o que isso gera para a família das pessoas com autismo, quais são as dificuldades deles em conviver socialmente ou até mesmo conviver com a família e despertar o interesse em saber como ajudar uma família que tem uma pessoa com autismo em crise na rua ou em qualquer outro local, e também saber como pode ajudar as instituições, né? Porque existe muita dificuldade em trabalhos especializados para pessoas com autismo. E instituições como as nossas precisam também de ajudas, de doações, precisam crescer atendimento. E aí o conhecimento sobre isso, sobre o que é o autismo, as dificuldades que eles têm, e quais são os atendimentos necessários, que é diferente de um atendimento de qualquer outro tipo de deficiência, é muito importante. Perfeito, muito obrigada, Carolina. E a gente também está preparando uma reportagem especial sobre a AMA e sobre o autismo para o Canção Nova Notícias, às 18h45. Voltamos aos estúdios. Obrigada, Aline. E a gente fica por aqui. Continue ligado na programação da TV Canção Nova. Acesse noticias.cançãonova.com e fique bem informado. Logo mais às 6h45 da noite, como a Aline falou aí, tem o Canção Nova Notícias. Bom dia para você. Fique com Deus. Até mais.